Glória a Deus. Vai, Jaiminho! É a minha angústia. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Falta 2 minutos para boa noite. Boa tarde. Glória a Deus. Aquela alegria famosa nas pernas aqui. Mas vamos lá. Antes de vocês se assentarem, eu gostaria que a gente estivesse levando nossos pensamentos a Deus, pedindo para que Ele possa estar, na sua infinita misericórdia, falando com a gente nessa tarde. E nos abençoando aí para mais uma semana de peleja que vem pela frente, né? Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero entregar em Tuas mãos este momento, meu Pai. Que o Seu Espírito Santo tenha total liberdade aos nossos corações, tenha total acesso aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa usar, ó Pai amado, da forma que o Senhor quiser. Que eu fale neste momento somente as palavras que vier de Ti, Senhor amado, e que eu não diga nenhuma, Deus amado, que não venha da sua pessoa, que eu não deixe de falar aquilo que o Senhor quer, mas que eu não fale nada de mim, ó Deus. Por isso eu me entrego agora em Tuas mãos, que o Senhor possa estar dirigindo, Senhor amado, 100% este culto, dirigindo 100% essa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar e já abre sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de um rei e de um escravo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. 1 Samuel 16, 10. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E ele disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aqui a gente está falando de um rei que tinha ali mais sete irmãos, né? E quando o profeta chegou ali para ungir ele rei, nem o pai dele acreditava muito, né? Falava: não, vai ser esse aqui que é mais bonito, né? Vai ser que o Douglas Duarte está com a barba feitinha, com a cabelinha paradinho. Davi não, você é louco, Davi é pequenininho, né? Mas aí Samuel fala o quê? Samuel, aqui fala que o pai de Davi, né, Jessé, fez passar perante Samuel ali todos os 7 filhos deles, os mais bonitos, os mais fortes, os maiores, mas Jessé disse que não era nenhum daqueles, e mandou chamar Davi, que era o mais pequenininho. Então aqui a gente pode ver, já começa a ver aqui uma escolha de Deus ali, né, para Davi. Então eu quero dizer para você que é o seguinte: se você está aqui hoje sentado ouvindo essa palavra, Deus escolheu você no meio de todos esses outros bonitões que tem lá no seu serviço, que tem lá na sua escola. Foi você quem Deus escolheu para estar sentado aqui neste momento, não é verdade? E eu quero fazer uma pergunta aqui. Samuel foi ali e ungiu Davi rei, não foi isso? Foi. Aí quando Samuel foi embora, Davi foi para o shopping, comprou carro novo, roupa nova, porque agora ele era rei, não é rei? Não foi isso que Davi fez? Não. O que Davi fez? Virou soldado. Então às vezes, quando Deus escolheu você lá, de onde Ele te trouxe, que são um monte de história diferente que a gente acaba não lembrando de todas, ou não tem como conhecer todas, Deus trouxe você até este lugar para você ser um pastor de uma determinada denominação, para você se tornar um líder de um determinado ministério. Mas assim como Davi chegou e não foi rei do dia para a noite, ele foi soldado. É o que Deus tem para nós aqui neste lugar. Que nós todos sejamos
soldados antes da gente entender, da gente aprender, da gente concluir aquilo que Deus prometeu para a gente. Aí eu digo para você, Davi deixou de ser rei? Não. As palavras do Senhor se cumpriu na vida dele. Assim como as palavras do Senhor vai se cumprir na vida de cada um que aqui está. E não foi fácil para Davi. Ele teve ali 7 irmãos. E se você continuar estudando, se você continuar lendo, tem várias passagens na Bíblia onde Deus fala a respeito dos irmãos. Que Deus escolhe um irmão. Desde o começo, Caim e Abel, Deus escolheu um. Depois Deus escolheu Davi. Então, o que acontece? Quando Davi foi ali, na presença de Saul, que ele se tornou ali, para ele se tornar um membro integrante do exército, ele passou por uma situação bem interessante, né? Que ele estava ali, foi levar, o pai dele pediu para que ele levasse ali mantimentos, comida, alimento ali para os irmãos dele que já fazia parte do exército do rei da época, né? E Davi foi, levou o alimento, e quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação bastante constrangedora para o povo de Deus naquela época. O povo de Deus estava sendo afrontado ali por um gigante, né? O povo de Deus estava sendo afrontado por um gigante, e fala aqui no capítulo 17, 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a ousadia, ele ainda não era um soldado, ele ainda não era um guerreiro, mas ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele tinha crido. E aí no 27, e o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Olha só, o irmão mais velho de Davi se irou contra ele, porque ele desceu até ali, cumprindo a ordem do pai dele. O primeiro obstáculo de Davi, o primeiro obstáculo ali que Davi enfrentou foi o irmão dele, não foi nem o gigante foi de menos, porque o gigante não cria, o gigante não sabia do poder do nosso Deus, mas o irmão dele sim, foi criado nas leis do Senhor, e o irmão dele se levantou ali contra Davi, ficou bravo, se irou contra Davi. Isso provavelmente já vinha vindo acontecendo desde o momento em que Samuel esteve na casa dele, e ele, por ser o mais velho, foi o primeiro que o pai dele apresentou para Samuel. Mas ele não foi escolhido. Imagina a frustração que ele estava com relação a essa situação. Dele ser o primogênito, dele ser ali o mais velho da família dele, e Deus não escolheu ele para ser rei. Então provavelmente ali já vinha rolando um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúmes da parte do irmão de Davi com relação à vida dele. E ele repreendeu Davi ali na frente de todo mundo. Talvez isso já devia estar acontecendo, talvez aconteceu outras vezes, não é verdade? Então, depois disso, fala a palavra do Senhor no versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, começou a desmerecer Davi. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? O que fiz eu agora? Esse agora já entrega o que eu acabei de falar. O que eu fiz agora? Ou seja, ele já vinha sofrendo perseguições do irmão dele. O irmão dele já estava perseguindo ele, talvez por causa exatamente disso, pelo motivo do irmão dele querer ser aquilo que o Senhor escolheu Davi para ser. Não é verdade? Aí na sequência, a palavra de Deus fala em Samuel 18: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou seja, ao mesmo tempo que o irmão de Davi
se levantava em ira, em raiva contra Davi, Deus preparava para ele ali Jonatã, que era filho do rei. E fala que a Bíblia que a alma de Jonatã se ligou à alma de Davi e viveram como irmãos praticamente. Ou seja, era uma amizade incrível. O que o irmão de Davi fez contra, Jonatã fez a favor. Deus usou Jonatã, usou um amigo. Então muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? A gente é escolhido para estar aqui, só que a gente não consegue entender o tempo do Senhor e o processo que Ele usa. A gente chega aqui e já quer sentar na janela, a gente chega aqui e a gente já quer chegar no finalmente, né, digamos assim. Só que existe um processo. Dentre tantas pessoas lá fora, Deus escolheu você para estar aqui. Amém. Só que assim como Davi não foi rei no outro dia, ele teve um processo, ele fez parte de um exército e aprendeu a lutar. Se faz necessário que você também faça parte desse exército e também aprenda a lutar. Não é verdade? E dentre vocês, dentre nós que aqui estamos, Deus ainda, na sua infinita misericórdia, deu a essa igreja alguns ministérios. Se você quiser, depois a gente pode mostrar para você o nome de todos eles e os líderes também desses ministérios. E pela sua misericórdia maior ainda, Deus escolheu dentre nós alguns líderes para esses ministérios. Deus escolheu para a igreja dele alguns ministérios diferenciados, porque são ministérios que realmente você não encontra em nenhuma outra denominação. E dentre nós, Deus levantou alguns líderes. E esses líderes, nós, como igreja, como exército, como povo do Senhor, se faz uma grande necessidade da gente optar, da gente escolher no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, quem nós vamos ser para esses nossos líderes. Nós vamos ser o irmão de Davi ou nós vamos ser o amigo de Davi? Se nós vamos ser o irmão de Davi, certamente então nós vamos causar problema, nós vamos ter inveja do líder que o Senhor colocou para nós. Nós vamos se irar mesmo sabendo que o nosso líder está ali porque Deus escolheu. Nós vamos se levantar contra, talvez, até tentar boicotar o ministério desse nosso líder, porque nós estamos agindo como o irmão de Davi. Agora, se nós estamos agindo como um amigo de Davi, ele era filho do rei, ele não tinha necessidade de ser amigo de um pastor de ovelhas, até então. Que até então só fez o quê? Matou um gigante, deu uma pedrada na testa do grandão lá e derrubou ele. Então, nesses nossos ministérios, muitas vezes, nós deixamos de orar pelo nosso líder, porque nós achamos que, talvez pela nossa razão humana, que é a música que a gente sempre canta aqui fala que é a destruição total, talvez pela nossa razão humana, nós deixamos de entender os propósitos de Deus e achamos que Ele está ali, mas Ele não merece. Mas, irmão, eu quero dizer para você que se você está aqui, você merece. Se você faz parte desse exército, você já é um vitorioso, você já foi escolhido. Agora seja desse exército, participe, aprenda a limpar a sua espada, aprenda a desembanhar e embanhar a sua espada, até chegar o momento em que o Senhor vai honrar o seu líder de uma tal maneira que tem aberto portas de igreja, de creche pelo Brasil inteiro. Quem sabe amanhã ou depois esse seu líder não é chamado aí pelo pastor para ir tomar conta de uma igreja dessa, e Deus escolhe você para estar no lugar dele. E aí você vai querer quem do seu lado? O irmão de Davi ou o amigo de Davi? Então pensa com carinho no que a gente está falando, pensa com bastante carinho nisso. Você faz parte desse exército. Se o Senhor te trouxe aqui, porque Ele te quer neste exército, porque Ele quer ensinar para você as coisas deste exército. E eu digo para você que a vida de Davi, até ele chegar a ser rei, não foi shopping, roupa importada, carro importado, não. Foi guerra, foi peleja, e muita peleja. E foi enganado pelo rei. Cara, o negócio foi tenso para Davi, não foi fácil não. Mas em momento nenhum, se você lê aqui, 1 Samuel 18, você lê a vida de Davi, em momento nenhum, mesmo tendo a chance de matar Saul, ele não o fez. Ele não se levantou contra o líder dele. Em momento algum.
Já por um outro lado, aqueles que são os líderes desse ministério, a coisa é simples. Jesus mesmo fala ali para Pedro: você me ama? Alguém aqui ama Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. É simples. Irmão, eu sou um líder de um ministério, eu estou com um problema, cara. Nervoso. Bicho, o negócio está pegando, o negócio é complicado. O que eu tenho que fazer? Irmão, a coisa é muito simples. Basta você parar. Antes de você tomar a decisão do que você vai fazer ou não, você perguntar: o que Jesus faria? Boa. O que Jesus faria com esse liderado que está aqui infernizando a minha vida como se fosse um irmão de Davi? Com esse liderado que está aqui se levantando contra o meu ministério como se fosse um irmão de Davi? E depois que você tomar a decisão, você leva essa decisão para os dias do Senhor Jesus. Coloca ali, a situação na frente de Jesus, sai e olha. Imagina a cena, você está lá, você está presente, tá? Você está ali Jesus ali sentado naquele degrau ali, escrevendo na areia. Vem um cidadão com a mulher lá arrastada pelo cabelo, que era assim antigamente, né? Olha, ela me traiu, vê aí o que você faz. O que ele esperava que Jesus fizesse? Que Jesus mandasse apedrejar ela. E o que Jesus fez? Perdoou. Então muitas vezes nós pensamos de uma forma: o meu eu, a minha razão humana, eu não posso ser humilhado. Irmãos, entrega na mão do Senhor Jesus. Imagina a situação, cria na sua mente, cria na sua cabeça a situação, mas tira você e coloca Jesus. Você vai ver que os seus liderados, eles precisam ser apacentados. Em momento algum Jesus deixou de amar. Mas lembre-se, tanto líderes como liderados, que nós somos um exército. E um exército do Senhor não tem água de coco, não tem carrinho importado, não tem... é guerra, é peleja. É peleja o tempo todo guerra, o tempo todo luta, o tempo todo... É isso, só que se nós não entendermos que nós estamos do mesmo lado, nós vamos complicar para os nossos líderes, nós vamos complicar para os nossos liderados. Existe uma necessidade de todos nós, em comum, sermos intercessores. Não precisa fazer parte do departamento de intercessão. É só você chegar na tua casa: hoje a Deinha foi cumprimentar, me deu um tapa aqui, quase quebrou meu dedo. Senhor, abençoa a vida dela, Pai. Abençoa a vida da Deinha. É isso, sabe? Tá te incomodando, ora pela situação. Não fala mal, não chega lá no... Vou chegar lá no Will que fala: mano, o que é? A Deinha tá louco, mano. Falar com essa mulher aí, toda hora me dá uns tapas de... Não, cara, não. Deus escolheu a Deinha no meio de tantas outras pessoas lá fora para estar aqui fazendo parte desse exército. Deus escolheu você para estar aqui fazendo parte desse exército. Deus quer você aqui, Deus quer a Deinha aqui, mas Deus quer que você entenda que é necessário um respeito, uma amizade pelo seu companheiro, pelo seu parceiro de ministério, pela pessoa que está sentada do teu lado, pela pessoa que está sentada na tua frente. Amém. Amém. Há uma necessidade da gente, ou a gente se une de uma vez por todas contra o nosso verdadeiro inimigo, ou a gente vai ficar a vida toda dando cabeçada, falando mal do nosso líder ou dos nossos liderados e agindo de maneira na qual não está na Bíblia. A Bíblia pede para que nós amemos os nossos inimigos, para nós orarmos contra aqueles que nos perturbam. Não é isso que está escrito lá? A Bíblia, mais para frente você vai ver, até Jesus Cristo, até o próprio Jesus fala que ele prefere nos chamar de amigo. Você quer ver? Vamos dar sequência aqui, só para encerrar a parte de Davi. 1 Samuel 18:14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Davi se conduzia com prudência por todos os seus caminhos. E quem era com ele? O rei? O Senhor era com ele. É necessário a gente hoje ter mais prudência ainda do que naquela época. Porque naquela época, se Davi
olhasse para Betseba, não tinha um celular virado para ele para filmar e postar no Facebook. Você entendeu? Então, hoje em dia é mais difícil ainda do que naquela época. Então, nós precisamos ter muito mais inteligência, muito mais sabedoria para viver no mundo de hoje o que Davi fazia. Prudência. Não é prudente que eu saia por aí falando mal do meu líder. É prudente que eu saia daqui, chegue na minha casa, dobre o meu joelho e ore para que Deus abençoe a vida dele. Se eu estou achando que ele não está agindo de acordo com a palavra, então é necessário que eu ore para que Deus mostre para ele o que ele está fazendo errado. Não me cabe mostrar para ele. Não fui eu quem escolheu ele lá fora no meio de tantas pessoas. Não fui eu quem chamou ele para fazer parte desse exército. Eu simplesmente tenho a honra de guerrear do lado dele. Deus me deu a honra de estar aqui guerreando ao seu lado, ao lado de cada um de vocês. Mas foi Deus quem chamou vocês. Então, se existe algo que você tem vivido que não tem sido do seu agrado, existe uma precisão de você entender se isso aí é sua razão humana, que nem diz a música, é a destruição total, a devastação mundial, ou se realmente isso é contra a palavra do Senhor. E como que eu vou saber? Orando e esquecendo a minha razão humana. Esquecendo, porque infelizmente hoje é muito difícil a gente deixar de lado a nossa razão humana e deixar florescer na gente a razão de Deus. Não é verdade? Uma outra história do rei, vocês entenderam? O rei teve ali sofreu um pouquinho ali com não sei se todos, né? Eu não li a fundo, ou se com aquele irmão, e teve ali o apoio de um amigo, né? Nós vamos ver uma outra história parecida, só que dessa vez um escravo. O livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 2. Gênesis 37, 2 fala assim, ó: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e este jovem com seus irmãos, estava com seus irmãos, filhos de Bila, filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a má fama destes a seu pai. Ou seja, José era meio que um espião, né? Ele ficava ali infiltrado ficava ali meio que escondido, observando. Peraí. Ó, pai, ficando lá, não sei não, hein? O cara lá não condiz muito ali com o que o senhor ensina, não. E isso foi fazendo com que José fosse amado pelos seus irmãos? Ele foi odiado pelos seus irmãos. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Chegou um ponto que os irmãos de José já não falavam mais com ele pacificamente. Só falavam com ele com estupidez. Só falavam com ele com brutalidade. Então, às vezes, talvez José estava ali fazendo somente o que o pai dele mandou. Talvez tenha sido o próprio Jacó que tenha mandado ali ele fazer isso. Por ele ser um filho obediente e ser temente ao Senhor, talvez o próprio Jacó falou: olha, fica de olho lá nos seus irmãos, né? Você talvez seja o mais ajuizado de todos eles. Fica de olho, me ajuda. Seja você o meu olho lá, já que eu não tenho mais idade para estar indo todos os dias ao campo, vendo, olhando de perto. Olha você para mim, toma conta lá dos seus irmãos. E isso gerou ódio nos irmãos dele. Isso gerou muita raiva nos irmãos dele. E no versículo 19 fala assim, ó: e disseram uns aos outros, os irmãos de José: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemos, e lancemo-o numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Os próprios irmãos de José tramando a morte dele. Os próprios irmãos queriam matá-lo. Só que José, assim como você, como eu, já tinha sido escolhido por Deus faz tempo.
muito tempo. E realmente o sonhador, os sonhos de José iriam se realizar, porque não eram sonhos de José, eram os sonhos de Deus. Irmãos, os sonhos que Deus tem através da sua vida, se você não quiser, Deus vai realizá-los. Mesmo que você queira ou não. Eu não venho mais nessa igreja. Ótimo, Deus levanta outro. Talvez seja menor ainda, mais pequeno ainda, mais miúdo ainda do que você, do que eu. E assim a glória de Deus vai ser maior ainda na vida dele. No versículo 23 fala assim, e aconteceu que chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no em uma cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que em uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Escondamos a sua morte. Vinde, vendamo-lo a este ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Ou seja, eles cataram José, jogaram José no buraco e foram comer a comida que José trouxe para os caras. Meio folgado, né, mano? É muita folga. Aí, quando eles estavam ali comendo, eles viram ali uma caravana de ismaelita e venderam José. Eles venderam o irmão deles para o ismaelita. Só que o que eles não sabiam é o que ia acontecer para frente. O que eles não tinham certeza, o que eles não conheciam, era que os sonhos de José não era de José, era de Deus. E Deus ia mover céus e terra por José. Assim como Deus vai mover céus e terra por você. Só que tem uma necessidade da gente entender que quando Deus move céus e terra por mim, Ele move céus e terra por você, por você, por você, por você. E Deus foi tirando da vida de José todo o atrapalho, todo o estorvo, tudo aquilo que atrapalhava a obra de Deus de acontecer na vida de José, o Senhor foi tirando, o Senhor foi afastando. Agora eu digo, mesmo fazendo parte da família de José, os irmãos dele, tentaram parar a obra de Deus. Então, com o passar do tempo, Deus simplesmente foi honrando José cada vez mais, né? E no versículo 36 fala assim, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó e capitão da guarda. Depois no capítulo 39, no primeiro fala assim, José foi levado ao Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, que comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre toda a sua casa, e entregou na tua mão tudo o que tinha. Você vai entregar nas mãos de uma pessoa que você não sente, não tem sentimento, ou que você não confia, alguma coisa que você tem, alguma coisa importante para você? Não. Então, meio que automático ali, de escravo, Potifar passou a ter sentimentos por José. Talvez de amizade? Pode ser? Carinho. Talvez ele via ali José como um filho mais novo, e ele era inteligente. Ele viu que o Senhor, nosso Deus, usava José para prosperar tudo aquilo que José fazia. E José, em momento algum se irritou, ou tentou contra os irmãos dele, porque ele sabia que os irmãos dele, assim como todos nós aqui, também fazia parte do exército do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, quando você perceber que, de repente, um irmão se levantou contra a sua pessoa, irmão, nossa luta não é contra ele. Nós somos do mesmo exército.
A nossa parte é dobrar o nosso joelho e seguir aquilo que o Senhor já tem planejado para nós. Se o Senhor falou, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Se você quiser, é claro. Se o Senhor falou que você vai ser baterista, eu só toco campainha, eu não toco nada, mas eu acredito. Nunca toquei nenhum instrumento, só campainha. Verdade, ia sair correndo ainda. Não ficava não. Mas se o Senhor falar que eu vou, eu acredito. Eu acredito. Hoje, antes de começar o culto, eu estava falando aqui com os irmãos idosos da igreja e a gente estava lembrando de um pessoal antigo. Cadê o Fábio? E a gente lembrou que teve uma baterista de uma banda chamada Dead Snake que ela não tinha bateria. E ela aprendeu a tocar bateria batendo na cama dela. Isso não é a glória de Deus? Olha lá o velhinho. Então é isso, irmão. Quando Deus tem uma obra na tua vida, e você sabe que Ele tem, não sou eu que estou falando, se você está sentado aqui é porque Ele tem, é porque Ele chamou você, a obra vai se cumprir. Agora resta saber se você tem sido na vida dos outros que também são chamados, que Deus também tem obra na vida deles, o que você tem sido. Se você tem sido amigo ou se você tem sido irmão. Porque aqui até agora, os irmãos que eu citei aqui, é Abel, é Caim, é José, Davi, é só por Deus, né? Não é verdade? Então cabe a nós decidirmos, nós precisamos chegar no se defrontar com este momento, onde a gente tem que decidir o que eu vou ser na vida do Edson, o que eu vou ser na vida da Ana, o que eu vou ser na vida do China, o que eu vou ser na vida do meu irmão. Eu vou ser amigo ou eu vou ser irmão? Não é verdade? Tem essa necessidade. É necessário a gente entender isso. Os amigos até agora aqui já ajudaram muito mais do que os próprios irmãos. Dando sequência, no 39:5, e aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. No versículo 20 desse mesmo capítulo fala assim, ó: e o Senhor de José o tomou... aqui já outra... Peraí, voltando aqui. Chegou um ponto ali de Potifar, ele nem sabia mais o que ele tinha. Ele não sabia se ele tinha comida para comer amanhã, se as contas de água e luz estavam pagas, se a internet estava paga. Ele não sabia mais, porque José fazia tudo. Então foi nascendo um carinho por José. Eu acredito que uma amizade, pode-se dizer, uma amizade ali por José, porque ele sabia que José fazia aquilo para ele de coração, fazia aquilo com amor, não como por ser escravo, mas por obediência a Deus. E tudo que José colocava a mão prosperava. Só que teve lá o infortúnio com a mulher dele, com a esposa do Potifar, que não era muito certa das ideias e tal, e inventou uma mentira, e acabou que Potifar teve que fazer o que a gente vai ler agora no versículo 20 do capítulo 39. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, versículo 21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do cárcere mor. Entendeu? José já tinha sido vendido como escravo e agora estava preso. E a segunda vez que aqui fala, na segunda situação, que Deus era com ele. Então, quando nós, liderados, pensarmos algo a respeito dos nossos líderes, ó Deus falando ali, Deus é com ele. Eu estou me levantando contra o meu líder? Estou me levantando contra o próprio Deus. Verdade. E nós, líderes, aqueles que são líderes, quando tem um problema com o nosso liderado, temos que saber que quem trouxe ele até ali não fui eu, foi o próprio Deus. E Deus tem um propósito nisso tudo. E como saber? Orando, entregando a situação nas mãos do Senhor. E quer ver o que aconteceu com José? Versículo 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José virou o chefe da facção criminosa da época. Ele tomava conta ali da cadeia, era tudo na mão dele.
Tudo passava. Mas por que isso? Era porque José era bom? Não, nós acabamos de falar o porquê. Porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor estava à frente. O Senhor quem tomava conta de tudo. E aí, eu posso dizer que pela confiança que o carcereiro teve em José, por tudo aquilo, por ele poder dormir tranquilo, José talvez tenha feito mais um amigo? Potifar e o carcereiro? Então a vida de José deve ter melhorado, né? Porque se ele virou chefe, não é verdade? Ele passou a sofrer um pouco menos, creio eu. Mas quem foi que proporcionou esse sofrimento a ele? Foi um amigo ou foi um irmão? Foi o irmão, os irmãos. Quem estava aliviando esse sofrimento? Os amigos. Então existe uma grande... Assim, é preciso que a gente comece a perceber em nós mesmos. A gente tem que parar um pouquinho de olhar de lado e perceber em nós o que eu tenho sido na vida dos meus irmãos. O que eu tenho sido para o Douglas? Amigo ou irmão? O que eu tenho sido para o Marcos? Amigo ou irmão? E cabe a mim, somente a mim, decidir o que eu quero ser na vida dele. Se eu quero ser um amigo ou se eu quero ser um irmão. Lembrando que qualquer uma das duas situações, qualquer uma das duas escolhas que você fizer, esse irmão, ele é um escolhido do Senhor, ele é um integrante do exército de Deus, que foi Deus próprio quem o trouxe até aqui. E nada que eu fizer, seja eu como amigo, seja eu como irmão, vai impedir que a vontade de Deus se cumpra na vida de Davi, de José, de Marcos, seja lá de quem for que está aqui dentro hoje. Nós só vamos dificultar a nossa própria vida se escolhermos sermos irmãos ao invés de amigos. Se nós passarmos a tratar as pessoas aqui como os irmãos desses personagens aqui o tratavam, nós só vamos complicar a coisa para nós, porque mesmo que você faça em oculto para o líder ou para o liderado de determinado ministério, é Deus quem vai te dar a recompensa. É Deus quem vai te dar a recompensa. Davi virou rei? Foi rei? E José? José ficou preso para sempre? Não. Um virou rei, o outro de escravo a governador. De soldado a rei, de escravo a governador. Mas o tempo todo, nenhum dos dois, durante esse processo de preparação, questionaram a Deus ou se levantaram contra os próprios irmãos, contra aqueles que eles sabiam que se levantavam contra eles. Então às vezes a gente fica irado, fica nervoso quando a gente sabe, fulano falou mal de você. Não, irmão, ele não falou mal de mim, ele falou mal de um escolhido do Senhor. Glória a Deus. Ele se levantou contra um escolhido do Senhor. Não me cabe, porque se eu me levanto, se eu me revolto e jogo uma cadeira na cabeça dele, talvez não é só a cadeira que Deus queira jogar, é a cadeira e o púlpito. Vai ser pouco, entende? E talvez não seja nem só não seja tudo isso que Deus queira jogar, talvez seja só o microfone. Porque Deus é fiel e justo. E nós somos justos. Talvez nós sejamos fiel. Justo. Mas justo eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil. Então, é mais ou menos isso. É preciso que a gente entenda essa diferença entre os irmãos de Davi, os irmãos de José e os amigos deles. E nós devemos escolher aquilo que nós queremos ser na vida deles. Na vida do meu líder aqui ministerial, na vida do meu liderado. E desde o princípio, quando começou esse ministério aqui, lá no Jardim Roberto, Deus sempre falou que essa igreja aqui é uma igreja de guerreiros. Glória a Deus. Uma igreja de batalhador, de gente que luta. Agora eu te pergunto, as guerras de Davi foram fáceis? Não. E as de José? Também não. Tem alguma semelhança aí da nossa vida de hoje com a vida deles? É claro que eu gostaria muito, poxa, Deus me escolheu para tal ministério, então amanhã eu já tenho dinheiro no bolso, eu vou no shopping. Não é verdade? São Bernardo tem um shopping bacana lá. Mas não foi isso que Deus quis. Davi era rei.
foi ungido rei. O rei deve ter dinheiro, né? Imagina. Ele podia ali comprar os cavalos mais bonitos da época, as carruagens, né? Para impressionar ali a Betseba. Mas ele não fez. Ele esperou o tempo de Deus. Ele esperou o tempo de Deus. Ele foi para a guerra, pelejou. Armaram armadilhas ali. O próprio rei na época armou a armadilha para que ele fosse morto e ele não foi. Deus honrou, Deus foi com ele. Ele venceu. Tem uma passagem ali que, se você ler ali, Saul manda ele matar 100 peão lá. Ele vai lá e mata 200. Só que quando isso aconteceu, Saul diminuiu a tropa, tirou a força do exército dele, e ele foi lá e fez o dobro do que o rei pediu. Por quê? Porque Deus era com ele. Agora imagina esse Deus que era com Davi, que foi com José, que é conosco, que é com os guerreiros que estão sentados aí do seu lado, se levantando contra você, porque você se levantou contra um escolhido dele. Precisamos nos unir. Amém. Precisamos parar de pedir, de implorar para nós e começar a se preocupar com o outro guerreiro que está aí do seu lado, com o guerreiro que está lutando junto com a gente. Nós estamos aí, abrindo uma nova creche, né? O pastor postou lá no Facebook essa semana, da irmã Nelly, não é? Eu não vou perguntar porque seria meio inconsequente, mas eu acredito que todos vocês já intercederam e já apresentaram ela a vida dela para Deus. Amém. Afinal, essa é a nossa função. Ela não está aqui, mas ela também é do exército. Nós temos outra igreja em Gravataí, lá do Henrique. Eu acredito também que vocês têm orado por eles toda semana. Amém. Tem a igreja lá do Mato Grosso. Tem a outra igreja do pastor, que eu não vou lembrar os nomes todos aqui agora de cabeça, mas eu acredito que vocês têm orado por essas igrejas, que fazem parte desse ministério. Amanhã, não sei qual é o chamado de vocês, mas talvez amanhã o Senhor levante um de vocês aí como missionário, como pastor, e você vai ter que passar por lá. E as coisas vão estar mais fáceis lá se você começar a orar hoje. Então se faz necessário que a gente se una cada vez mais, que a gente entenda os propósitos do Senhor na nossa vida, e que esses propósitos do Senhor na nossa vida, é necessário que nós tenhamos ao nosso lado amigos que vão ali talvez passar um metiolate na nossa ferida, não sei, talvez vão ajudar você a se levantar de uma queda, não sei também, mas se ele está aí do seu lado, porque Deus o colocou aí. Afinal, essa casa aqui não é nossa, é de Deus. Esse ministério não é nosso. Nós, na nossa pequenez, fomos escolhidos para estar aqui. E precisamos aprender a guerrear para chegar onde o Senhor prometeu para você que te colocaria. Sabe quanto tempo demorou para José, do momento que ele foi vendido como escravo, até o momento em que ele pegou o anel de governador? Quanto tempo demorou? 20 anos no total. Aí você chega aqui hoje, amanhã você já quer estar no lugar do líder. É difícil, né? Quantos guerreiros tem esse exército? E só tem um pastor por enquanto. Mas isso é culpa dele? Não, talvez é culpa nossa mesmo. Porque a gente está perdendo tempo olhando o que a gente não tem que olhar. Enquanto a gente teria que olhar pelo lado espiritual da coisa, a gente está olhando para a nossa razão humana. Talvez a gente está olhando ali, eu vou ser rei mesmo, então já vou meter o pé na jaca. Não é? Davi poderia ter pensado assim: eu vou ser rei mesmo, vou ficar esse velho aqui e já era. Mas não, cara. Ele só cortou um pedacinho ali da aba do rei e falou pro rei: poderia ter te matado. Não te matei, porque Davi entendia que ele era um ungido do Senhor. E a Bíblia mesmo fala: ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Eu não quero me levantar nunca contra o ungido do Senhor. Muito pelo contrário, eu quero orar pela vida desses ungidos. Eu quero que vocês vejam em mim um amigo. Amém. De Davi, um amigo de José, um amigo seu.
É claro, somos irmãos por parte do Senhor, sim, mas eu quero que as minhas atitudes para com a sua pessoa sejam de amizade. Que eu possa ajudar você no que você precisar. Amém. E se porventura as minhas atitudes te atrapalharem, peço-te que dobre o teu joelho e apresente a Deus, ou fale diretamente comigo. Entende? É mais fácil assim a gente falar, a gente juntos, a gente se unir, a gente chegar num denominador comum. Para encerrar, assim, já quase terminando, lá no livro de João, já vindo para Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 5, versículo 14, fala assim, ó, João capítulo 15, versículo 14: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. No 15, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe tudo o que faz o seu senhor. Então, certamente, José já não era mais servo, porque ele sabia tudo que Potifar fazia. Aliás, era ele quem tomava conta de tudo. Então, verdadeiramente, José era amigo de Potifar, era amigo do carcereiro. E aqui Jesus Cristo fala: já não vos chamo de servos, mas eu te chamo de amigo. Alguém tem coragem de jogar uma pedra num amigo de Jesus? Tem algum corajoso aí? Quando eu falo pedra, não precisa ser literalmente uma pedra não, irmão. Pode ser uma palavra. Pode ser uma atitude, um gesto. Entende? Mal interpretado. Então, temos que pensar nisso. Nós somos amigos de Jesus. É necessário essa nossa união. E só para estar finalizando mesmo, está encerrando, o último versículo, Filipenses 2, versículo 5 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se eu tiver o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus, qual é o sentimento que eu tenho? Amor. Amém. Se eu tiver amor por uma vida, eu não vou me levantar contra essa vida, muito pelo contrário. Eu vou estar ali junto com ela nos momentos difíceis, apoiando, ajudando. Se eu não puder ajudar, certamente eu não vou atrapalhar. E tem uma outra passagem que eu acho muito, muito bacana também, que hoje em dia muitas vezes a gente esquece, é que a Bíblia, Jesus Cristo fala assim, que nós somos o sal da terra. Que nós somos o sal da terra. E que se o sal se tornar impuro, com que há de salgar? Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós somos o sal da terra, a gente pode... Vamos pensar assim, da seguinte maneira. Quantos discípulos tinha Jesus? 12. Vamos supor que eu, aqui na creche, com o meu ministério, eu tenho 2 pessoas que gostam do meu trabalho, que admiram o meu trabalho. Que eu falo de Jesus para elas lá no meu serviço, ou seja, lá na escola, em qualquer lugar, e que elas me têm por exemplo. Eu sou um exemplo na vida delas, que o sal da terra é isso, não é isso? Esse sentimento que nós temos, que de Filipenses fala que nós temos que ter o sentimento de Cristo, é isso, é ser exemplo de amor, não é? Vamos supor que 2 pessoas, quem tem Instagram aí deve ter mais que isso de seguidores lá, né? Vamos supor que 2 pessoas só tenha a minha pessoa como exemplo. Não mais do que isso. Sabe o que acontece no mundo espiritual? Eu vou mostrar para você através de uma dinâmica. Se coloque de pé. Você vai entender o que acontece no mundo espiritual quando 2 pessoas têm você, por exemplo. Essa dinâmica talvez a gente vai precisar arrastar algumas cadeiras, não tem problema, tá? Pode arrastar, depois a gente guarda. Se você tiver pertence e quiser segurar, pode, que depois disso a gente já vai estar encerrando também. Eu gostaria que você, sem falar nada, tá? Aí com você mesmo, eu gostaria que você escolhesse 2 pessoas qualquer 2 pessoas aqui.
Pode ser aqui em cima, lá atrás, qualquer. Escolhe duas, não precisa falar não, é só para você. Escolhe duas pessoas. Essas duas pessoas vão ser... Pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí mesmo. Essas pessoas são as duas pessoas que têm você como exemplo. Não é difícil a gente ter duas pessoas que nos têm como exemplo. Não é verdade? Eu tenho meus 2 filhos. Me tem como exemplo. Escolheram? Todo mundo escolheu as duas pessoas? Sim. Escolheu? Ótimo. Agora vem a parte da bagunça. Eu gostaria que você formasse em silêncio, sem falar nada, não precisa falar para ninguém quem são as pessoas, tá? Você olhasse para essa pessoa, por exemplo, ó, o Marcos está aqui, seu nome, por favor, esqueci. Cris, a Cris está ali. Então suponhamos que eu escolhi o Marcos e a Cris. Então eu vou formar um triângulo com eles, ó. Eu formei um triângulo com eles, percebe? Eu gostaria que você fizesse isso, que você formasse um triângulo com essas duas pessoas que você escolheu. Sem falar nada para a pessoa, sem mostrar quem é, sem se aproximar muito, aí mesmo, todo mundo. Forme um triângulo. Se vocês têm 5 minutos para formar um triângulo. Pode não, vamos lá, não precisa ter medo não, formem um triângulo. Se mexam, pode se mexer. Forme um triângulo. Vamos, tenta. Pelo menos tentem, vocês vão entender. Formem um triângulo. Isso. Observem a movimentação, vamos lá. Pode escolher a minha pessoa também, não tem problema. Eu quero que vocês formem um triângulo. Pode ser daqui, lá, ó. Não tem problema não. Formem um triângulo. Vamos lá. Se a pessoa se mover, você se mexe também. Mas é importante que seja um triângulo. Vamos lá. O espaço é pequeno, está um pouco apertado. Formem esse triângulo. Tá difícil aí de formar um triângulo? Formaram um triângulo ou tá difícil? O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o que acontece? Quando uma dessas partes do triângulo mexe, olha a movimentação em todos. Todo mundo se mexe. Todos se mexem. Se você me escolheu e eu andei para cá, automaticamente você tem que se mexer ali para formar o triângulo de novo. E a pessoa que escolheu você lá atrás tem que se mexer lá, que vai mexer aqui, que vai mexer, que vai mexer. Percebe a movimentação no mundo espiritual? Se só duas pessoas tiver você como exemplo de Cristo, o que você causa no mundo espiritual? Olha só a movimentação. Isso num espaço maior, feito da maneira correta, você vai ver que o negócio não acaba. O negócio fica ali, ó, 10, 15, 20 minutos movimentando. Aqui tem pouco espaço. Um dia a gente ainda vai fazer isso aí num lugar grande, com mais gente, vocês vão ver que coisa de louco que é isso. Mas isso é para vocês entenderem o mundo espiritual, a movimentação que tem quando duas pessoas te têm por exemplo. Agora, para que essas pessoas me tenham como exemplo, é necessário que eu seja o quê delas? Amigos. Que eu leve até elas o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você agora, qual a melhor maneira de eu levar o amor de Jesus Cristo para essas duas pessoas que me têm como exemplo, se não convidá-las para vir aqui no próximo domingo, para conhecer esse mesmo Deus que nos escolheu? Quanto tempo faz que eu não sirvo de exemplo e eu não convido ninguém para este lugar? Entende? Então, é preciso que a gente faça aquilo que Deus... Pode, se vocês quiserem voltar para o lugar, fica à vontade. É preciso que a gente faça aquilo que Deus nos chamou. Bem, então, a gente já está encerrando. Pode ficar em pé mesmo. Tá? Eu só queria que você fizesse uma escolha aí, que você escolhesse aí no seu coração o que você quer ser a partir de agora. Amigo, como Jesus Cristo fala, ou irmão daquela pessoa que faz parte do mesmo exército que você. Amém? Feche os seus olhos um pouco. Antes de encerrar, eu gostaria de estar convidando aí as pessoas que vieram pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e que querem, que já entenderam que foram chamadas para fazer parte de um exército e que querem se alistar de vez nesse exército. Eu gostaria de saber se tem alguém, se tiver alguém que queira, que ainda não faz parte e quer fazer parte desse exército, dê um sinalzinho com a sua mão. Levante a sua mão. Glória a Deus. Amém?
Todos já fazem parte do exército do Senhor? Glória a Deus. Então vamos estar encerrando. Estenda suas mãos assim. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e foi falado aqui tudo aquilo que o Senhor colocou, ó Deus amado, para que eu falasse. Ministramos, ó Deus, a sua palavra ao teu povo, que o Senhor possa nos ajudar, que essa semente, Senhor, frutifique, continue durante a semana, durante o mês, e em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar nos ensinando, ó Pai, cada vez mais a sermos amigos, ó Deus, dos nossos companheiros de guerra, dos soldados que fazem parte do seu exército. Em nome de Jesus eu quero entregar cada um que aqui está em suas mãos, para que o Senhor possa cuidar de cada um da sua maneira, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa também nos dar uma semana de vitória, uma semana abençoada, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti, igreja, a glória dele, e que te encha a sua semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Vá na bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.